E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 26, que tem como objeto de conhecimento operações com monômios, detalhamento, aplicação, multiplicação com monômios, tá bom? Então, fiquem todos atentos à nossa aula e, sem mais delongas, vamos à nossa aula. E essa será a nossa aula de multiplicação de monômios. Já vimos que monômios é o quê? É um termo onde nós temos um coeficiente e onde nós temos uma parte literal, certo? Isso a gente estuda em álgebra, tudo certo? Que é coeficiente? É um número que fica exatamente na frente da ou das letras, que é o que a gente chama de parte literal, certinho? Lembrando que sempre que nós vamos fazer uma multiplicação de monômios, tá? A gente multiplica as partes literais e também multiplica os coeficientes. Tudo certo? E aí hoje a gente vai aprender exatamente tudo isso bem detalhado, bem fácil e da forma mais simples possível. Mas vamos iniciar conhecendo multiplicação de monômio e uma propriedade da potência que a gente vai utilizar nessa multiplicação. Vamos lá. Multiplicação com monômios. Então, inicialmente, vamos recordar a seguinte propriedade. Aqui, uma propriedade da potenciação. O que significa essa propriedade? Multiplicação de potência de mesma base. Quem é a base? Base é este número maior que a gente vai representar aqui pelo A. Tudo bem? Expoente é o que a gente está aqui representando como M e N. E como a propriedade mesmo diz, multiplicação de potência de mesma base. Então, é uma multiplicação. Mesma base, A. Certo? Então, multiplicação de potência de mesma base. O que a gente faz? A gente repete a base e, como é uma multiplicação, nós vamos somar os expoentes. Então, eu não preciso resolver a minha potência. Sempre que eu tenho a multiplicação, a base é a mesma, eu repito a base e os meus expoentes eu vou somar. Tá bom? Aqui para a gente ver alguns exemplos. Minha base, a mesma, x. Então, eu repito o x e na minha multiplicação eu vou somar os meus expoentes. Ó. Era x ao quadrado vezes x ao cubo. Então, eu repito o x e eu somo 2 mais 3, chegando ao meu resultado, x à quinta. Aqui o próximo exemplo, ó, a elevado à quinta potência vezes a elevado à quarta potência. Multiplicação de potência de mesma base. Repito a base, que é o a, e somo os meus expoentes. Então, 5 mais 4, meu resultado será a elevado à nona potência. Próximo exemplo, y vezes y ao cubo vezes y ao quadrado. Mesma base, a base é y, tá? Sempre que não aparecer o meu expoente, eu tenho que saber já que é o número 1, ok? Então, aí eu vou ter o quê? Ó, 1 mais 3 mais 2, que são exatamente ó, os meus expoentes. 1 mais 3 mais 2. Basta somar e aí eu chego no resultado y elevado à sexta potência. Tá bom? Agora a gente vai saber aplicar exatamente essa multiplicação de monômios dentro de alguns cálculos de área e de volume. Vamos fazer uma aplicação aí exatamente dentro da geometria. Como assim, professor? Vamos lá.
Aqui a gente tem, ó, comprimento de um retângulo. Ele vale 7x, tá? É o comprimento que vai daqui até aqui, ok? E a gente tem a altura do retângulo, que vale 3x, ó, que vai daqui até aqui. É a altura, tá? Como é um retângulo, eu também sei que aqui é 7x e eu também sei que aqui é 3x, ok? E como é que a gente calcula a área de um retângulo? Todo retângulo ele tem exatamente uma fórmula. A fórmula do retângulo é base vezes altura. Quem é a base? A base é exatamente o nosso 7x. Tá? A base é o que fica aqui embaixo, essa medida. E a altura, como eu até havia falado no início, é o 3x. Tudo bem? Então, para eu calcular a área deste retângulo, basta eu multiplicar a base, 7x, vezes a altura, que é 3x. E como é que eu faço a multiplicação entre monômios? Eu multiplico seus coeficientes, tá? Relembrando aqui o que é coeficiente, ó. No 7x mesmo, tá? Eu tenho o quê? Coeficiente é um número que acompanha a letra, tá? Esse aqui é o coeficiente. E eu tenho a parte literal. A parte literal é exatamente as letras. Aqui só é o x, mas eu posso ter mais de uma letra, tá bom? Então, ela é a parte literal. Tudo certo? Então, na multiplicação entre monômios, eu multiplico coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. Os coeficientes, ó, é 7 e 3, é exatamente o que eu vou multiplicar aqui, ó. 7 vezes 3, 21. E a minha parte literal, eu também irei multiplicá-las. Ó, x vezes x. Lembra lá da nossa propriedade? O que que diz na propriedade? Multiplicação de potência de mesma base. Eu vou conservar a base, que é o x, e vou somar os meus expoentes. Então, aqui, ó, não precisa aparecer, mas é 1. Aqui também não precisa aparecer, mas é 1. 1 mais 1, 2. Ok? Aqui nós temos um sinal de vezes, né? Um sinal de multiplicação no meio. Ele vai estar aqui? Vai. Mas ele não precisa aparecer. Então, o resultado é o quê? 21x ao quadrado. Esse é o monômio que representa a área deste retângulo. Tudo bem? Vamos agora aqui à aplicação em um volume. Tá? Professor, qual a diferença entre área e volume? Na área, a gente vê apenas duas dimensões, tá? A gente está verificando aqui a área de uma figura plana. O que é uma figura plana? Ela só possui duas dimensões, ó. Tá? Já o volume são 3 dimensões, ó. São figuras espaciais. Tá? Então, aqui eu tenho um paralelepípedo. O que é um paralelepípedo, professor? É exatamente aqueles blocos que a gente vê na rua quando a gente vai encaixando um no outro para montar, às vezes, uma calçada. Tá? Aquilo é um paralelepípedo. É como se fosse um bloco de concreto. Tá? Uma caixa de sapato, ela tem o formato de um paralelepípedo. Tá bom? Então, ela possui, ó, comprimento, ela possui largura e ela possui altura. Então, ela possui 3 dimensões. E a gente calcula o volume. O que é o volume? É quanto cabe dentro dessa caixa. Tá? Então, para a gente calcular o volume de um paralelepípedo, como é que a gente faz? A gente calcula o volume do paralelepípedo multiplicando as suas dimensões. Então, a gente multiplica, ó, comprimento
largura e altura. Tá? Professor, por que toda vez que eu coloco a altura como H? Porque na nossa geometria nós representamos a altura pelo sinal de H. Por que não é o A? Porque as nossas fórmulas ela vem do inglês, tá? E a altura em inglês é escrita com H. Tá bom? Para quem não sabe como é a altura em inglês, é half. Fica mais bonitinho, né? Então, vamos lá. Seguindo em frente, temos, nosso comprimento, 6x, vezes a nossa largura, 2x, vezes a nossa altura, 3y. Professor, mudou alguma coisa aí, né? Porque eu tenho x, x e no final do nada me aparece um y. E agora o que eu faço? Vamos lá. Como eu falei, vamos multiplicar os coeficientes, o 6, o 2 e o 3, tá? E vamos multiplicar as partes literais, ó. O x e o y, tá? Então, aqui os nossos coeficientes, ó. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. Tranquilo. Agora, na hora que a gente for multiplicar na nossa parte literal, a gente vai ter, x vezes y. Porém, o que a gente aprendeu lá no início, multiplicação de potência de mesma base. Se observa aqui, x e x é a mesma base, mas o y não é. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar apenas o x e x, que é a mesma base. Como cada um aqui possui expoente como se fosse 1, 1 mais 1, 2. E eu tenho o x ao quadrado. Tá bom? Porém, eu não tenho ninguém para multiplicar com o meu y, que tenha mais y. Então, o que é que eu vou fazer? Vou repetir ele lá no final. Então, eu vou ficar com 36, x ao quadrado, y. Esse será o volume do meu paralelepípedo retângulo. Então, vai ser 36x ao quadrado, y. Tá? Então, para multiplicar 2 ou mais monômios, multiplicamos os coeficientes entre si e multiplicamos as partes literais entre si. É exatamente o que a gente acabou de fazer, tá bom? Mas, vamos continuar aqui vendo algumas coisinhas, tá? Vamos aqui ver alguns exemplos, só para a gente ter certeza de que a gente aprendeu. Se eu tenho 4x vezes 2y, quanto que eu vou ter aqui? Vamos lá. Passo a passo, multiplicamos os coeficientes. Os coeficientes são 4 e 2. 4 vezes 2, 8. Minha parte literal, x e y, são iguais? Não. Tá bom? Não possui a mesma base. Tá? Um é x e o outro é y. Eu consigo fazer a multiplicação entre eles? Não. Então, eu vou repeti-los. Então, aqui eu tenho 8xy. Vamos aqui ver mais uma. Agora eu tenho 3x vezes 5x. Novamente, coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Fazendo 3 vezes 5, 15. Agora, minha parte literal possui a mesma base. Então, eu repito a base e somo os seus expoentes. É como se eu tivesse aqui, ó, 1 e aqui também o 1. Agora, a pergunta mais difícil de todas. 1 mais 1? 2. Certinho?
Vamos ver mais uma. Vendo aqui o próximo, olha. 2x vezes 3. X vezes 4y. Agora está começando a dificultar. Mesmo procedimento, pessoal. Vamos multiplicar os coeficientes. E vamos multiplicar as partes literais. Multiplicando os coeficientes. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Vamos aqui agora olhar para a parte literal. Olha, aqui é igual, mas o y não é. Então, eu sei que eu tenho do x e eu sei que eu tenho o y. Porém, o x eu vou poder multiplicar, né? Aqui eu tenho 1 como expoente e aqui eu também tenho 1. E aí, novamente, aquela continha difícil. 1 mais 1, 2. Lembrando que o 2 é no x, é apenas o x que eu multipliquei. O y eu não multipliquei, então ele vai continuar exatamente como está aí, ok? Então, recapitulando, ó, vamos multiplicar os nossos coeficientes e vamos multiplicar a nossa parte literal. A parte que for com a mesma base, eu posso fazer os cálculos. Ó. X vezes x, x ao quadrado. A parte literal que não tiver nenhum outro para fazer cálculo com ele, eu vou repeti-la. Tá bom? Vamos aqui ver mais um. Mais um exemplo aqui eu tenho. X vezes y vezes x vezes y. Agora sim, vamos lá. Tem coeficiente aí? Tem. Quando a gente não vê, o coeficiente é 1. Tá bom? Então, todos possuem aí o coeficiente 1. Precisa aparecer? Não. Na hora de eu multiplicar, eu vou fazer aqui 1 vezes 1. No caso aqui, como todos são 1, não vai alterar em nada, né? Tá bom? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1. Mas se tivesse algum outro aí que não fosse 1, tá bom? Eu teria que lembrar que na frente é o 1 e não 0. Tá bom? O principal erro é exatamente este. Achar que quando não aparece é um 0. Não. Sempre que for o 0 o coeficiente, nós temos o monômio nulo, tá? E o monômio nulo, ele é apenas o 0. Ele não tem a parte literal, tá? Por quê? Porque aqui é uma multiplicação. 0 vezes x, todo número multiplicado por 0 é 0. Por isso que é o nosso monômio nulo, tá bom? E agora a gente vai fazer a multiplicação aqui da nossa parte literal. Ó. Eu tenho aqui o quê? 2 com x e 2 com y. Como é que eu faço para facilitar? Eu coloco logo um do ladinho do outro. Ó. X vezes x e y vezes y. Ok? E agora eu tenho ó, multiplicação de potência de mesma base. Multiplicação de potência de mesma base. Tá? Então, x vezes x, o que é que eu faço? Conservo a base ou repito a base. Tá? Lembrando que aqui todos eles possuem o 1 como expoente, que também não precisa aparecer. Então, eu vou somar eles. Ó. 1 mais 1, 2. Concluiu do x. Tá? O do y, conserva a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Professor, precisa ter esse sinal de multiplicação no meio? Não. Aqui eu posso muito bem deixar só x ao quadrado e y ao quadrado. Tá ok?
Então, se eu tiver ó, x mais y mais, melhor, x vezes y vezes x vezes y, eu tenho x ao quadrado, y ao quadrado. Tudo bem? Vamos aqui ver algumas um pouquinho maiores, para que a gente continue praticando. Tá? Agora eu vou ter ó, 2x vezes 3y vezes 4x e vezes 5y. Tá? Como é que a gente vai fazer? Vamos separar eles já de acordo com a base da sua parte literal. Então, aqui ó, é x e é x. Aqui é y e y. Como eu estou vendo, ó, é tudo multiplicação. Então, eu vou separar já eles de acordo com a parte literal. Então, eu vou ter ó, 2x vezes 4x vezes 3y vezes 5y. Tá? Observe que aí eu não fiz nada demais. Eu apenas trouxe o 4x para perto do 2x. Tá bom? E assim o 3y ficou bem do ladinho do 5y. Ok? E agora a gente vai para a nossa multiplicação. Ó. 2 vezes 4, certo? 2 vezes 4, 8. E aqui eu tenho x e x. O expoente não aparece, então eu sei que é 1. Em todos eu sei que é 1, porque nenhum está aparecendo. Então, 8x, e aí eu vou somar os expoentes. 1 mais 1, 2. Vezes, vamos aqui multiplicar os coeficientes, certo? 3 vezes 5, 15. E aí aqui é y. Como é 1 com mais 1, 2. Professor, vai acabar aí porque agora eles são diferentes? Não, a gente vai terminar. Ó, nossos coeficientes, 8 vezes 15. 8 vezes 15 é igual a 120. Tá? 8 vezes 15 é 120. E aí, eu posso fazer agora a multiplicação entre as minhas partes literais? Não, porque elas possuem bases diferentes. Então, agora sim, eu vou apenas repeti-las. Ok aí? Vamos ver aí mais uma. Vamos ver mais uma para continuar aqui a nossa prática. Agora eu tenho 3x ao quadrado vezes 2y ao cubo vezes 2x à quarta. Ok, então vamos lá. Novamente, ó, eu tenho um aqui no meio que não possui a mesma parte literal, a mesma base da parte literal. Então, eu vou trazer ó, o x, o 2x elevado à quarta, para perto do meu x ao quadrado. E eu vou deixar o que tem o y para o final. E agora eu vou multiplicar os meus coeficientes. 3 vezes 2, 6. Eu sei que aqui a minha base é o x e eu vou somar os expoentes. Ó. 2 com mais 4, 6. E agora sim eu tenho 2y ao cubo, que eu ainda vou multiplicar os meus coeficientes. 6 vezes 2, 12. Porém, como a minha parte literal possui bases diferentes, eu vou apenas repeti-la. Tá bom? E aí eu vou ver que eu sempre vou resolver do mesmo jeito, tá, pessoal? Então, eu sempre vou
multiplicar os meus coeficientes, e aí eu vou verificar se na minha parte literal possui a mesma base ou não. Se não possui a mesma base, tá? Eu só vou repetir. Se possui a mesma base, aí eu aplico a minha propriedade da potência. Conservo a base e vou somar os meus expoentes, fazendo aquela soma, né? Se o expoente for ao cubo com o outro que é ao quadrado, 3 mais 2. Bem simples. Certinho? Como matemática, a gente praticando aprende mais, então vamos praticar. Vamos lá, continuar praticando. Ó, vamos fazer a multiplicação do meu coeficiente. E agora, ó, minha parte literal possui a mesma base. Então, 3 vezes 2, 6. A minha parte literal, ó, é x, eu repito x. Quando não aparece, a gente sabe que o meu expoente é 1. 2 mais 1, 3. Então, resposta 6x ao cubo. Indo aqui para a próxima, do mesmo jeito. 7 vezes 5, 35. Multiplicação dos coeficientes. Aqui, ó, eu tenho x ao cubo, y. E aqui eu tenho x, y ao quadrado. O x vai multiplicar com o x, o y vai multiplicar com o y. Basta eu repetir e somar os seus expoentes. Aqui no y que não aparece é 1 e aqui no x que não aparece também é 1. Então, ó, do x eu tenho x ao cubo, 3, né? Mais o x que é o expoente 1. Então, 3 mais 1, x à quarta. Meu y, expoente 1, e aqui y ao quadrado. 1 mais 2, 3, y ao cubo. Então, minha resposta, 35, x à quarta, y ao cubo. Na letra C, ó, 10, não aparece ninguém, professor. Quem é? É 1. Então, 10 vezes 1, 10. Quem tem A aí, ó? A ao quadrado e A ao quadrado. Repete o A e faz 2 mais 2, que é 4. Tem B aqui? Não. Então, meu B eu só vou repetir. Então, aqui eu vou ter 10A elevado à quarta vezes B. Aqui, fazendo sempre do mesmo jeito. 4 vezes 9, 36. Vamos ver quem tem com x. Ó. Aqui eu já tenho repetido o x. É 2 daqui, mais 1 daqui. 3. O y é 3 daqui, mais 3 daqui. 6. E meu z é 1 daqui, mais 5 daqui. 1 mais 5, 6. Ok, pessoal? Já deu para entender como é que funciona? Ó, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Aí, ó, aqui eu tenho A, tenho B e tenho C aqui nos próximos monômios. Vamos ver com A. Com A eu tenho 2 mais 3. Aqui não tem A, no terceiro monômio. 2 mais 3, 5. Do B eu tenho 3 aqui e tenho 2 aqui. 3 mais 2, 5. E do C eu tenho 2 aqui, mais 1 daqui. Então eu tenho 3. E aqui a última, letra F, 8 vezes 4, 32. 32 vezes 6, 192. Temos x, y e z. Olha do x. Aqui eu tenho 1. Então, é 1 mais 2 mais 3. Então, do x é 6. Do y eu vou ter quem? Ó? 2 mais 1 mais 2. Então, do y eu tenho 5. E do z eu vou ter quem? 3 mais 2 e mais 1 aqui do meu último. Então, também vou ter 6.
Tudo ok? Então, pessoal, é sempre do mesmo jeito. A gente multiplica os coeficientes e a parte literal a gente aplica a propriedade da potência. Essa foi a nossa aula, eu espero que vocês tenham aprendido e gostado e eu espero encontrá-los aqui novamente numa próxima oportunidade. Até mais!